Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículos 10, depois versículos 12 a 14. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na Semana da Família, mês de agosto, mês vocacional. Hoje também é dia de Santa Clara e nessa ocasião tem muito a ver com a virtude que hoje Nossa Senhora também traz para a gente. Vamos entender um pouco do Evangelho. No capítulo 18, Jesus inaugura o que a gente chama de sermão da comunidade, onde ele vai falar para o povo, para pessoas mais próximas, também para seus discípulos, o que é ter uma vida em comunidade. Então, os seus discípulos apresentam já um questionamento: quem é maior no reino dos céus? Então, Jesus chama uma criança. Naquela época, infelizmente, também não é nada diferente nos dias de hoje, mas principalmente naquela época, a criança não tinha um valor. A criança, a mulher, não tinha um valor. E Jesus apresenta a figura da criança para mostrar que, a partir da conversão e a partir também daquele que se faz, que torna a vida como uma criança, é para essa que é o reino dos céus. E por que a criança? Não é? A gente sabe que a criança tem um coração puro, um coração inocente, né? Um coração dependente. E é interessante que nesse evangelho Jesus liga a realidade da conversão com a realidade da vida de uma criança. Por quê? Porque quando a gente faz uma experiência com Deus, a gente tem sim, né, o nosso caminho de conversão, a nossa vida transformada. O primeiro passo, não é, a ser vivido é essa transformação, essa busca na vida de conversão. Agora, o outro desafio, quando a gente adentra nessa vida de conversão, é a gente lidar com a gente mesmo. O outro empecilho que eu tenho dentro da minha vida de conversão é chamada autossuficiência, que é provocada muitas das vezes pelo orgulho. E nós sabemos que o orgulho é a raiz de todos os pecados. Por isso que Jesus liga a realidade de conversão, porque passa pela experiência diretamente com Ele, mas também essa realidade de tornar o coração, o meu coração, como um coração de criança, ou seja, um coração dependente.
E isso é um grande desafio para cada um de nós, né? Não é à toa que Jesus diz, inclusive foi no Evangelho, né, na sexta-feira, que quem quer segui-lo, tome a sua cruz e sigam. Ou seja, Jesus não descarta a nossa realidade. A cruz, que Jesus diz, é a minha história de vida, marcada pelas virtudes, mas também marcada pelo pecado. Santo Agostinho vai dizer que o meu pecado atraiu o olhar de misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história. Então as minhas virtudes, os meus pecados formam a cruz, é a minha bagagem. E Jesus não despreza. Quer ser seguidor de Cristo, a renúncia é pessoal, é de mim mesmo, é de você mesmo. Mas Jesus não ignora a sua história de vida, marcada, como eu disse, pelos pecados e pelas virtudes, né? E ele também sabe que nós somos vasos de argila. Carregamos esse tesouro, mas não deixamos de ser vasos de argila. E ele não coloca limites para que a gente o siga. Nós que muitas das vezes colocamos os nossos limites, colocamos muitas das vezes pelo nosso orgulho, pela nossa autossuficiência, não acreditamos que Deus, que Jesus veio para atingir todas as nossas realidades. E por causa de quê? É do orgulho. O orgulho que, como eu disse, é a raiz de todos os pecados. E como a gente faz para vencer esse orgulho, né, que gera a autossuficiência? Por meio da humildade. Se o orgulho é capaz de nos ferir profundamente, ferir a nossa alma, ferir a nossa vida, ferir aqueles que estão à nossa volta, a humildade tem o poder de cura. Por meio da humildade, Deus deseja trabalhar em mim, resgatar a minha essência. Eu só serei curada do orgulho quando eu começar a colocar em prática a vida de humildade, mas não uma falsa humildade. A humildade sincera está no reconhecimento de que Deus é poderoso, de que Deus é rico em misericórdia, que eu preciso dele, mas que eu também tenho dificuldades para assumir essa dependência. E por meio da oração, da palavra de Deus, a vida de oração pessoal, a busca nos sacramentos, São João Paulo II vai dizer que isso tudo se chama pedagogia da santidade. Oração, palavra de Deus, palavra vivenciada, meditada, os sacramentos da reconciliação, a Eucaristia, tudo isso me ajuda nesse processo, digamos assim, terapêutico de Deus na minha vida, na minha alma. E eu vou superando, eu vou sendo curada do orgulho e das mazelas que eu trago no meu coração, tornando esse coração como um coração de criança. Jesus é o nosso bom pastor, amado irmão, amada irmã. E o olhar dele para a minha vida e para a sua vida é o olhar de pastor. Ele olha para mim e para você como ovelha. E ovelha é aquela que depende, não é? Totalmente dependente da ação do pastor. O que falta muitas das vezes na minha vida, na vida da humanidade, é a gente se enxergar como ovelhas. Porque quando a gente passar a se enxergar como ovelhas, a gente vai estar realmente identificando no nosso coração que estamos vivenciando plenamente a virtude da humildade. Nossa Senhora soube ser humilde, porque ela soube ser dependente. A relação profunda da Virgem Santíssima com o nosso Senhor era a base da humildade. Ela tinha o extraordinário dentro da sua vida, da sua realidade. Ela não precisava fazer o extraordinário porque ela tinha o extraordinário. E o extraordinário de Deus se manifesta na humildade. Santo Agostinho mesmo vai dizer que, por meio do pecado do orgulho, Adão e Eva quiseram ser como Deus. Por meio da virtude da humildade, Deus quis ser como a cada um de nós.
se fez carne e habitou entre nós. Por isso, gostaria de te pedir, convidar você para rezar em uma oração que eu faço todos os dias. É a oração de cura pela humildade. E diz assim: reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Coração de Maria, abismo de humildade, rogai por nós. Senhor, manso e humilde de coração, ajudai-me a aprender a amar a humildade. Refreia a minha língua para que eu não fale de mim mesmo. Acalme em ocasiões em que esteja para tornar-me impaciente, descontente com a minha sorte. Ajuda-me a pensar menos em mim mesmo e mais na Santíssima Trindade em meus semelhantes. Ó manso e humilde coração, tem piedade de mim. Do desejo de ser desprezado, livra-me, ó Jesus. Do temor de ser recusado, livra-me, ó Jesus. Do temor de ser difamado, livra-me, ó Jesus. Do temor de ser esquecido, livra-me, ó Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livra-me, ó Jesus. Do temor de ser tratado injustamente, livra-me, ó Jesus. Do temor de ser julgado suspeito, livra-me, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, conceda-me a graça deste santo desejo. Que os outros cresçam na estima do mundo e que eu diminua, Jesus, conceda-me a graça deste santo desejo. Que aos outros se dê mais confiança no trabalho e que eu seja deixado de lado, ó Jesus, conceda-me a graça deste santo desejo. Que aos outros sejam louvados e eu negligenciado, ó Jesus, conceda-me a graça deste santo desejo. Que os outros sejam preferidos a mim em tudo, ó Jesus, conceda-me a graça deste santo desejo. Que os outros se tornem mais santos do que eu, contanto que eu também me torne tão santa quanto possível, quanto puder. Ó Jesus, conceda-me a graça deste santo desejo. Amém. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, recorrendo à Virgem Santíssima, essa graça da virtude, da humildade. Deus abençoe sua vida e sua semana. Salve Maria.